Nova estrutura da Prefeitura é aprovada em primeira discussão. Projeto aprovado prevê parque para cães em áreas públicas de Valinhos. Esses são os nossos principais destaques. Valinhos, 13 de abril de 2018, o Câmara em Notícias está começando. Olá. Os vereadores aprovaram em primeira discussão, com 4 votos contrários, o projeto de lei da nova estrutura da Prefeitura. O tema volta à pauta na próxima semana para a segunda votação. Com a capacidade máxima de público, a Câmara foi ocupada por manifestantes contra e a favor ao projeto. A nova estrutura causou debate entre os vereadores. O projeto da nova estrutura da Prefeitura foi aprovado em primeira discussão com os votos contrários dos vereadores Mônica Morandi, Henrique Conte, Edson Secafim e Mauro Penido. Dos 4 vereadores que não concordaram com a proposta, só Mauro Penido que usou a palavra para justificar seu voto. Mas eu não sou advogado, viu, senhor presidente, mas dá para perceber que existe vício de iniciativa nessa estrutura. Isso é uma coisa grave. A falta de habilidade da Prefeitura, principalmente do prefeito, de negociar com a juíza, que ela pediu a redução de funcionários. Como é que faz isso? Tem um departamento jurídico, tem secretaria. Faz esse contato com o promotor, com a juíza, dizendo que não vai fazer essa estrutura, tá toque de caixa do jeito que está fazendo aqui, que não é verdade esse 1,5 milhão que os senhores aplaudiram aí, não é verdade. Isso é para... Eu vou provar para vocês. Vereador, por favor, vereador, por favor. Não é verdadeiro. Eu fiz uma razoável plenário, aqui. Por favor, ouça o vereador, por favor. Deixa o vereador Muito obrigado, senhor matéria. presidente. A doutora Daniela, ela veio descompasso e pede redução de comissionado da Prefeitura de Valinhos. A fala do vereador Mauro Penido foi contraposta por números e citações do próprio projeto por vários vereadores. Quando o senhor disse que não houve um debate, um estudo, outro equívoco, porque foram 5 meses uma comissão da Prefeitura estudando como seria feita essa estrutura. Funcionários concursados. Muito bem colocado, vereador. Ainda falando dos comissionados, o vereador Giba citou a redução do número desses profissionais na nova estrutura. Na legislatura passada, sempre cobrei aqui que tinham que diminuir pelo menos 30% dos cargos comissionados. E é isso que está acontecendo nesse projeto. Está diminuindo aqui 100 cargos. Na legislatura passada, para você ter uma ideia, sempre foram ocupados 320 cargos durante os 4 anos. Quando afundou a cidade, ela, nos últimos 3 meses, veio que tinha já perdido a eleição, veio lá diminuir os cargos de comissão, diminuindo para 50 cargos. Essa gestão, desde quando assumiu, já assumiu diminuindo de forma responsável o número de cargos em comissão. Foram ocupados, como o senhor muito bem colocou, 266 cargos de universo de 320, que foi ocupado todos os outros 4 anos e todos os outros 8 anos, vamos dizer dessa forma. Agora está vindo aqui diminuir mais cargos de comissão, vindo a 100 cargos, 30%, que vai gerar uma economia de mais de 4 milhões de reais ao ano. Onde que estaremos prejudicando? Quem estaremos prejudicando? Os salários dos assessores que estão aqui, nessa estrutura, estão abaixo do que foi colocado, do que era anteriormente. Tanto que está sendo feita a economia. O vereador Mair ressaltou que o maior problema de Valinhos é a dívida e que a Prefeitura tem buscado diminuir contratos. Para ele, diminuir os comissionados é mais economia para ajudar o município. Valinhos está buscando o caminho da economia. As pessoas reclamam, como disse o Giba, de buraco, de mato, de várias coisas, da UPA. Reclamam, mas veja bem, o problema é o seguinte: como que pode uma cidade você arrecadar 10 e gastar 13? Isso acontecia no governo anterior. A estrutura vem de encontro às necessidades da cidade. Eu acredito que esse é o primeiro passo da administração para voltar talvez a fazer novas reestruturações. O vereador Alessio Cal defendeu que cada prefeito deveria fazer a sua estrutura e que o debate deveria ser um espaço de verdade.
Ele ainda destacou que é de competência do prefeito fazer a estrutura da prefeitura e que não há vício de iniciativa, como afirmou o vereador Mauro. É, mais uma vez, competência dessa Casa de Leis agir com legalidade. Existem pelo menos 200 e tantas pessoas que não estão em seus postos de trabalho. E quem vai sofrer com isso é a população. A vereadora Dalva Berto destacou que é preciso responsabilidade e que não é momento de politicagem. Responsabilidade e legalidade é o que essa gestão está fazendo. Tendo a coragem de mexer em pontos que precisam ser mexidos. Pegou uma cidade quebrada. Problemas nós temos. Saúde, buraco, mato, isso é fato e real. Porém, o governo é responsável, está pagando dívida, está lutando para tirar a cidade de Valinhos do buraco. Cumpriu com a ação civil pública do Ministério Público do Estado de São Paulo. A Prefeitura apresenta uma nova estrutura. Quase 4 milhões nós vamos economizar. A estrutura, ela extingue 100 cargos, quase 30% de cargos comissionados. Isso é fato, é real. Esse projeto de lei está nessa casa e nós estamos debruçados há 20 dias, nos reunindo. O vereador Rodrigo Tolói também se pronunciou a favor do projeto. Agora a economia de 4 milhões ano, o projeto é ruim. Cortando mais de 100 cargos comissionados, o projeto é ruim. Onde nós vamos chegar? Sabe por que a oposição bate? Porque o projeto é bom. Finalizando a discussão, o vereador César Rocha ressaltou a urgência do projeto. Se a gente não aprovar essa estrutura rapidamente, a cidade de Valinhos vai parar. O projeto da nova estrutura atende determinação do Ministério Público e foi protocolado na Câmara em 19 de março. A estrutura administrativa sai de 5.202 cargos entre efetivos e comissionados e vai para 4.668, extinguindo 534 cargos no total. Serão extintos 100 cargos em comissão, passando de 323 para 223. A economia aos cofres públicos, segundo a Prefeitura, será de cerca de quase 3 milhões ao ano, só com comissionados. O projeto da nova estrutura prevê 223 cargos comissionados e 4.455 efetivos, sendo que entre os cargos efetivos, 171 serão criados e concursados. Serão extintos da estrutura atual 605 cargos efetivos que hoje estão vagos. A nova estrutura cria ainda a Procuradoria-Geral do município, que era uma exigência do Ministério Público. Já entre os comissionados, além da redução de 100 cargos, há outras mudanças. O ensino superior passa a ser exigido dos cargos de diretor de departamento e chefe de seção. Ainda são extintos os cargos de assessor 1 e 2, chefe de setor e assistente técnico, e criados os cargos de assessor de políticas públicas e assessor especial de políticas públicas. O percentual de cargos comissionados ocupados por efetivos sobe de 5% atuais para ao menos 10%, o que segue entendimento do Tribunal de Contas. Atendendo à solicitação do Ministério Público do Estado de São Paulo, a nova estrutura extingue o adicional de função, garantido o direito adquirido dos servidores efetivos que fazem jus e modifica o adicional estímulo ao aperfeiçoamento técnico profissional, passando a ser de 5% sobre a referência salarial para cada nível acadêmico acima da exigência mínima do cargo. Atualmente, os servidores com ensino médio ganham 10% e os com superior, 20%. Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que reserva áreas para circulação e recreação de cães em espaços públicos de Valinhos. O Parcão, como está sendo chamado, seria implementado em parques com área mínima disponível de 400 metros quadrados. A medida ainda depende da sanção do prefeito Orestes Previtali para começar a valer. O projeto é de autoria dos vereadores César Rocha, Mair e Dalva Berto. De acordo com o projeto, os animais só poderão circular pelo Parcão se estiverem acompanhados de seus tutores e com placas de identificação. Cães antissociais ou que apresentem comportamento agressivo não serão permitidos. Para determinadas raças, será obrigatório o uso de focinheiras. Segundo os vereadores, o projeto é uma reivindicação antiga dos tutores de cães que necessitam de um espaço específico para que seus animais pratiquem atividades e corram à vontade, sem ter a preocupação de incomodar os demais frequentadores. Também ligado à causa animal, os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei da vereadora Mônica Morandi, que propõe a divulgação da lista de espera para a castração de animais no site oficial da Prefeitura.
Segundo ela, a lista já é organizada pelo poder público com critérios de classificação definidos, bastando apenas a publicação na internet. Na mensagem que acompanha o projeto, a vereadora afirma que muitos munícipes precisam de informações sobre a castração para decidir se é viável ou não aguardar o procedimento gratuito. De acordo com o projeto, a lista de espera deverá conter, no mínimo, o nome do requerente e a data da inscrição. As informações serão de responsabilidade da Prefeitura por meio da Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Os 2 projetos aprovados seguem para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. Após o intervalo, vereadores aprovam um projeto que obriga a publicação do cardápio de merenda escolar de Valinhos na internet e também projeto que concede prioridade nas matrículas e transferências de alunos que são filhos de mulheres vítimas da violência doméstica nas escolas municipais de Valinhos. Voltamos já. Voltamos ao intervalo e os vereadores também aprovaram por unanimidade 2 projetos de lei. Um que obriga a publicação do cardápio da merenda escolar de Valinhos na internet e outro que concede prioridade nas matrículas e transferências de alunos que são filhos de mulheres vítimas da violência doméstica nas escolas públicas de Valinhos. As medidas ainda precisam passar pela sanção do prefeito Orestes Previtali para começarem a valer. O projeto que obriga a publicação do cardápio da merenda escolar na internet é de autoria do vereador Robertson Costa Longa Salame. O texto prevê que as informações sobre a alimentação que será servida aos alunos fiquem disponíveis no site oficial da Prefeitura com antecedência mínima de 15 dias. Segundo o vereador, o objetivo do projeto é dar maior transparência à gestão pública, informando os pais e responsáveis sobre os alimentos oferecidos nas escolas. Ele explicou que a lei não trará custos ao município porque o cardápio já é de conhecimento dos gestores, bastando apenas a sua publicação. Também foi aprovado por unanimidade pelos vereadores o projeto de lei do vereador Giba, que concede prioridade nas matrículas e transferências de alunos que são filhos de mulheres vítimas da violência doméstica nas escolas municipais de Valinhos. O objetivo, segundo ele, é evitar prejuízos às crianças, caso as mulheres tenham de se mudar para se afastar do agressor. Se o projeto virar lei, as escolas vão ter de aceitar o ingresso dos alunos em qualquer período do ano. Na mensagem que acompanha o projeto, o vereador explica que as mães encontram muitas dificuldades para matricular e transferir seus filhos ao saírem de casa e morarem em outros lugares. O projeto assegura a matrícula dos alunos em outra unidade escolar próxima à nova residência. E para ter direito à preferência, o texto prevê que sejam apresentados boletim de ocorrência, exame de corpo de delito comprovando a agressão sofrida ou um termo de medida protetiva expedido por um juiz e comprovante de residência. Os 2 projetos seguem para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. O plenário da Câmara aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria condições para os proprietários que quiserem usar as chamadas calçadas verdes em frente aos seus terrenos. Caso vire lei, o proprietário ficará responsável pelo plantio e manutenção da grama, obrigatoriedade que não está prevista em 2 legislações que tratam do assunto. O texto é de autoria do vereador Veiga. De acordo com o projeto, a grama só será permitida em calçadas com largura igual ou superior a 3 metros e uma faixa de no mínimo 1,20 m deverá ser feita com mosaico português ou outro material previsto na legislação. O calçamento é necessário para garantir a acessibilidade dos pedestres e das pessoas com deficiência. Se for constatada irregularidade nas calçadas durante a fiscalização da Prefeitura, o proprietário será intimado a realizar o serviço sob pena de multa. Também foi aprovado por unanimidade na sessão o projeto de lei dos vereadores Veiga e Israel Scupenaro, que amplia para até 2020 o prazo para a subdivisão dos lotes nos bairros Parque Portugal e Jardim São Luís.
A medida será válida desde que fique comprovado que já existe edificação no lote resultante do desdobro. Segundo os vereadores, o projeto deve ajudar as famílias de baixa renda desses bairros a regularizarem seus terrenos. Caso seja sancionado e vire lei, os lotes deverão ter testada mínima de 6 metros e área não inferior a 200 metros quadrados. Os projetos seguem para a sanção ou veto do prefeito Orestes Previtali. Ainda sobre a sessão, os vereadores derrubaram por unanimidade o veto do prefeito Orestes Previtali ao projeto de lei que assegura à Guarda Civil Municipal de Valinhos usar o termo Polícia Municipal para a identificação das viaturas e bases da corporação. Com a derrubada do veto, a lei deve ser sancionada em 48 horas pelo prefeito. Se não for, caberá ao presidente do Legislativo, o vereador Israel Scupenaro, promulgá-la. E os alunos do 9º ano da Escola Municipal Luiz Antoniazzi estiveram na Câmara nesta semana para conhecer o programa Jovens Embaixadores, uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos que beneficia alunos brasileiros da rede pública com uma viagem de 3 semanas ao país, onde participam de reuniões com setores públicos e privado e visitam escolas e projetos sociais. A recepção dos alunos contou com a presença do secretário da Educação, Zeno Rudel, do presidente da Câmara, Israel Scupenaro, dos representantes do Consulado Americano e Centro Cultural Brasil e Estados Unidos e da jovem valinhense Ingrid Soto, integrante do programa. Criado em 2002, o programa Jovens Embaixadores busca beneficiar alunos brasileiros da rede pública que são exemplos em suas comunidades, em termos de liderança comprovada, atitude positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa. O principal objetivo do programa é valorizar e promover o fortalecimento da educação pública por meio desses jovens, transformando-os em modelos para seus colegas e para a comunidade. Esse programa ele tem não só o objetivo de levar o jovem a uma viagem para os Estados Unidos, como também a fazer uma imersão intercultural, onde esses jovens podem apresentar o Brasil, né, nas suas habilidades, e eles estudam bastante, fazem workshops e vêm com alguns projetos de programas voluntariados, para que se aplique aqui na nossa realidade nacional. Os alunos do 9º ano da EMEB Luiz Antoniazzi puderam conferir passo a passo dos benefícios do programa e ouvir o relato de 2 jovens embaixadores que já se beneficiaram do programa, como a jovem valinhense Ingrid Soto, que desde os 11 anos mobiliza setores da comunidade valinhense junto com a família, arrecadando brinquedos para refugiados e também palestrando e levando mensagens de paz por meio de suas músicas autorais. Ingrid é reconhecida pela ONU a realizar tais campanhas e por seu currículo foi selecionada para o programa Jovem Embaixador. Pude ir para os Estados Unidos, conhecer uma nova cultura e poder passar isso para as pessoas, poder passar isso para os adolescentes daqui de Valinhos e da rede municipal. É incrível, porque isso abre muitas portas, faz com que eles vejam que nós temos muitas oportunidades, que a gente não pode dispensar elas. Tem muitas coisas boas para se fazer, a nossa geração não está perdida, a gente pode fazer tudo para mudar o nosso mundo. E os Jovens Embaixadores me trouxe uma visão assim muito diferente do que eu tinha do mundo dos Estados Unidos. Eu sempre estive engajada em projetos sociais desde pequena. Aos 11 anos eu comecei a fazer campanhas para ajudar os refugiados que chegam aqui no Brasil. Já arrecadei mais de 2 toneladas de doações de brinquedos, roupas, comidas, tudo para eles, mas isso não foi só eu que fiz, mas sim também com o apoio dos adolescentes, das crianças, da rede pública, particular, todo mundo engajado. Então, tudo que eu faço, tudo que eu passei, não foi só eu, mas sim incentivo, foi ajuda de outros adolescentes, foi tudo da nossa geração. O meu foco é mudar a nossa sociedade, continuar fazendo minhas campanhas e sempre continuar mostrando que nós todos temos poder de voz e podemos mudar a nossa realidade. Os alunos que desejam ingressar no programa têm de maio a agosto para pleitear uma vaga. O lançamento sempre acontece em maio, a Embaixada lança o programa através das redes sociais. Há uma página do Facebook, Jovens Embaixadores. Esse Facebook, o interessado pode fazer a inscrição lá. Os candidatos precisam ter entre 15 e 18 anos, estudar exclusivamente na rede pública. Não pode participar pessoas que têm bolsa de escolas particulares. É somente voltado para o ensino médio da rede pública. Ter boas notas, um conhecimento da língua inglesa,
e fazer um programa voluntariado na comunidade, seja lá o que for, mas é exigido pelo programa. E as pessoas que estão em busca de emprego, precisam aprimorar conhecimento ou querem mudar os rumos da sua trajetória profissional, estão convidadas para a palestra gratuita na Câmara de Valinhos com o professor Vicente Carioca, no próximo dia 19 de abril. Com o tema Caminhos para alcançar o sucesso profissional, o professor Vicente Carioca traçará um panorama do mercado de trabalho, abordando suas demandas, riscos e oportunidades. O evento terá a mediação do vereador Veiga. O palestrante atua há anos como professor de disciplinas ligadas à controladoria e finanças em universidades das regiões de Campinas e São Paulo. Já realizou diversas palestras e seminários com conteúdo técnico motivacional em várias partes do Brasil. Vicente também tem longa carreira executiva em multinacionais e é autor de livros de contabilidade. Entre outros assuntos, a palestra também vai falar sobre a importância do autoconhecimento para uma carreira de sucesso e as tecnologias que podem ser usadas a favor do profissional. Não perca, será no próximo dia 19 de abril, 19h30, no plenário multiuso da Câmara. A Câmara fica na rua Ângelo Antônio Schiavinato, número 59, Residencial São Luís. A entrada é de graça. E o Câmara Notícias termina aqui. A gente volta na próxima terça-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde, um bom fim de semana.